Bom, esse vídeo é para você que tem ou dúvida no isolamento por uma classe 5 ou algum receio de usar um grampo retrator tipo 212. Então a gente vai fazer algumas dicas aqui que vão facilitar o seu desenrolar da coisa. Primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar o grampo de retenção do lençol. Eu gosto de trabalhar bastante com esses grampos que são sem asa. Eu acho que facilitam a instalação e é mais confortável para o paciente. Tá? Então o primeiro ponto, a gente vai selecionar o grampo e a gente vai testar na boca do paciente. Ó. Eu gosto desse tipo de grampo também porque você consegue posicionar ele primeiro antes de levar um lençol. Então o teu posicionamento é mais preciso. Posicionou o grampo, testa o grampo quanto à estabilidade, testa com o dedo e aí você pergunta para o teu paciente: tá confortável? Se ele responder que sim, ótimo, você chegou num grampo ideal. Se ele falar que não está confortável, que está machucando a gengiva, você tem a possibilidade de selecionar um outro grampo com uma garra de retenção menor ou até mesmo anestesiar a gengiva do teu paciente, tá bom? Então o nosso grampo aqui está selecionado. Bom, a nossa segunda etapa então é marcar e perfurar o nosso lençol de borracha. Eu gosto de usar para isso um cartão de perfuração, bem em qualquer marca que você compre já vem esse cartão. Para os dentes posteriores eu acho que é muito bom, a maioria dos furos aqui coincide tipo com um trabalho enorme. A não ser aquele caso que o dente é fora de posição ou é girovertido, mas na grande maioria ele serve muito bem. Uma dica que eu gosto de passar é o seguinte: eu sempre uso o furo aqui do terceiro molar como meu primeiro furo, o furo do grampo, porque dessa maneira o lençol não fica tão esticado na boca do teu paciente e não corre o risco de desalojar o grampo de posição ou de rasgar esse lençol quando você estiver passando para o grampo. Então vamos marcar aqui o terceiro molar, pulo o dente ausente, segundo pré, primeiro pré, canino e vamos levar isso até o nosso lateral. Então tá ali marcadinho. Vamos posicionar o nosso arco. Eu travo no último dentinho no primeiro, de um lado. Faço isso do outro lado, primeiro e no último. Repare que no meio eu não faço o travamento do meu lençol, porque assim eu deixo mais margem para o lençol chegar até o fundo da boca do meu paciente e não estica ele tanto. Depois que eu posicionei ele no grampo, aí eu faço o ajuste nesse dente intermediário. Então aqui você consegue ver mais de perto as marcações. O perfurador é esse convencional, o maior furo é sempre para o dente que vai passar o grampo de retenção do lençol. Então vou fazer a perfuração, passa a ponta inteira do perfurador e aí você remove. Dessa forma você tem um furo bem certinho, tá bom? Agora a gente vai ajustar para um outro tamanho de perfurador. Ó, eu vou pegar esse menorzinho e aí eu consigo perfurar os outros dentes. Então vamos aqui, ó, na marca perfurar segundo pré, primeiro pré, canino e vamos para o lateral. E eu tenho todos os meus furos realizados. Agora nós vamos passar o lençol pelo grampo. Então tá aqui o lençol perfurado, o furo do grampo a gente passa pela asa do grampo e depois começamos a posicionar pelos outros dentes. Ó. Então essa é a nossa primeira etapa para fazer a passagem do lençol. Agora a gente vai começar a invaginar esse lençol com o meu fio dental, tá? Então a dica que eu dou é o seguinte: abraça o dente e vai descendo, ó. Mas com o fio abraçado pelo dente, ó. Passou a primeira, se você puxar o fio aqui, você corre o risco de cortar o lençol. Então você vai voltar esse fio fazendo uma barriguinha, passa de novo pelo espaço interdental e aí você puxa. E dessa maneira você não rompe o lençol, tá? Então lá, abraça o dente, puxa para baixo e a gente volta o fio dental na mesma posição. Vamos fazer isso em todos os dentes, tá bom?
abraçou, passou, volta o fio, passa de novo pelo espaço interdental, puxa e ele solta sem rasgar o lençol. Certo? Como complemento você pode usar uma espátula de ponta bem fina. Nesse caso aqui eu estou usando a Modela da LM Art. E você vai delicadamente chegando o lençol para dentro do teu espaço interdental, fazendo com que ele fique completamente invaginado. Um detalhe para deixar o teu isolamento bem campeão, que não entre nenhuma saliva, é a seguinte: vamos melhorar esse isolamento que a gente está fazendo aqui no molar. Então como que você vai fazer isso? Você vai pegar o grampo de novo, vai abrir o grampo, mas só pela vestibular, vai deixar travado a lingual, abre a vestibular e escorrega o lençol. Volta travar na lingual, na vestibular, abre só a lingual, deixa o lençol escapar e aí você faz o travamento de novo. E dessa forma você tem um abraçamento total do lençol em volta da cervical do teu dente e o grampo travando tudo isso daí. Para você fazer o travamento desse lençol na outra ponta, você vai pegar um fio dental e vai fazer uma amarrilha simples. Ó. Passa o dedo pelo meio, cria uma alça, passa de novo fazendo o mesmo movimento. E você tem um laço bem eficiente. Tá? Ele é bom porque quanto mais você aperta uma ponta, mais ele vai fechando e vai estrangulando. Então vamos passar aqui, por exemplo, pelo nosso canino. Ó. Passa no espaço interdental, passa no outro. Com o auxílio de uma espátula você segura esse fio na posição mais cervical e vai fazendo como se fosse um movimento de catraca. Ó. O fio ele vai apertando e o fio dental vai estrangulando, vai fechando. Ó. Movimentinho de catraca, bem simples, para frente e para trás, num movimento contínuo, sempre em direção à cervical. Se essa espátula não estiver em posição, você corre o risco de fazer com que esse fio ele vá subindo em vez de tracionar para a cervical. Tá vendo? Então você vai levando esse fio delicadamente para dentro do espaço intersucular do teu paciente. Quanto mais você apertar em direção à cervical, mais intrasucular vai ficar esse fio. Tá? Então esse aqui é a nossa finalização da amarrilha. Então aqui está pronto o isolamento para a gente posicionar o grampo 212. Então agora nós vamos posicionar o grampo 212, já foi pré-selecionado. Você vai tracionar esse lençol de borracha para a tua vestibular desta maneira. Posicionar o grampo primeiro por lingual, trava na lingual, vem com a vestibular, descendo até a cervical da vestibular, solta o lençol de borracha, vem com a mão oposta, segura o grampo em posição e aí você tira o alicate. E dessa forma você ganha a estabilidade do grampo, certifica que ele está bem travado, o tecido já está todo retraído. Para concluir, você pode vir com uma espátula de pontinha fina e terminar de invaginar esse lençol no sulco interdental do teu paciente. Ó. Então essa aqui é uma vista oclusal para você ver o posicionamento desse grampo. Se nós tivéssemos um dente aqui vizinho, você poderia até fazer o travamento desse grampo no dente vizinho usando uma barreira gengival fotopolimerizável, te dá mais segurança. Tá? Se você tiver dois dentes vizinhos com classe 5, você pode usar dois grampos 212R e L para fazer essas restaurações, ou você pode fazer primeiro essa restauração do 15, por exemplo, termina, conclui, dá todo o polimento e acabamento, depois você inverte o grampo e coloca no outro dente, ok? Espero que tenha ajudado e é isso aí.